Olá, queridos amigos e amigas, eu sou o César Timóteo e este é mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Graças a Deus por sua bondade renovada mais uma vez sobre nós. Ele nos deu a oportunidade de viver mais um dia para honrá-lo e servi-lo em tudo aquilo que fizermos. Hoje vamos refletir com base no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o texto nos diz o seguinte, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Até aqui, no verso de número 4, o apóstolo Paulo vai lembrar aqueles crentes de Corinto que seus pais e antepassados, pertencentes ao povo de Israel, foram privilegiados. Ele fala do tempo em que os israelitas foram libertos do Egito e conduzidos miraculosamente por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Recorda a ocasião em que eles atravessaram o Mar Vermelho, desfrutando os privilégios da direção e do livramento divino. E mais, de uma forma impressionante e espiritual, Cristo já estava com eles, é o que o texto nos diz. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e diz o apóstolo Paulo, e essa pedra era Cristo. A Bíblia toda é sobre Jesus Cristo e também sobre sua salvação. Jesus já estava com o povo porque ele estava com Deus desde a criação da humanidade. Mas conquanto tivessem eles recebido tantos privilégios e a própria presença de Cristo com eles, eles não foram fiéis e obedientes e se desviaram dos caminhos do Senhor. É o que nós vamos ver agora a partir do verso 5. Olha o que diz o texto. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A desobediência do povo gerou para eles grandes consequências negativas. Por desobedecerem, eles ficaram prostrados no deserto. Uma viagem que poderia ser curta de direção à terra prometida durou 40 anos. Por causa da idolatria, da glutonaria e da falta de reverência com as coisas de Deus, o povo foi castigado. O texto nos diz que o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O comer, o beber e a diversão acabaram se tornando deuses para o povo. Eles colocaram os prazeres no lugar de Deus. Além disso, murmuraram contra Deus e o resultado foi terrível. Puseram Deus à prova e caíram muitos deles mortos como consequência do pecado. É interessante que todos foram privilegiados pela presença e os milagres de Deus, mas a maioria deles pereceu pela desobediência. Agora, tudo isso que ocorreu ao povo deve nos servir de exemplo, como também serviu de exemplo aos coríntios. Que não venhamos a cair pela desobediência como o povo de Deus caiu no passado. Paulo, então, continua o texto fazendo agora um alerta sobre o perigo da autossuficiência. Havia entre os coríntios aqueles que se achavam crentes fortes e acreditavam ser capazes de satisfazer ocasionalmente os desejos da carne, mas sem serem afetados. Paulo, então, faz um alerta. E no verso 12 ele vai dizer, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O autossuficiente que pensa estar em pé já está em grande risco de sofrer a queda e a disciplina de Deus. Será que ao olharmos para nós mesmos pensamos que estamos de pé?
Achamos que somos fortes o suficiente para flertar com as coisas do mundo? Se este é o caso, estamos em grande perigo e precisamos nos humilhar sob a mão de Deus em arrependimento e reconhecimento de nossas limitações e fraquezas. Na sequência, Paulo acrescenta uma maravilhosa palavra de encorajamento para aqueles que são tentados. Ele ensina que as provações, tribulações e tentações que enfrentamos são humanas, ou seja, são comuns a todos os homens, mas que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Verso 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não promete nos poupar de todas as tentações e provações, mas promete limitar a intensidade delas. Também promete fornecer livramento, de sorte que possamos suportá-las. Quanto consolo este versículo pode trazer a todos nós. Muitos de nós podemos estar enfrentando tentações em relação aos desejos e prazeres deste mundo. E Paulo nos traz esta palavra de incentivo e consolo. As tentações que enfrentaremos não serão maiores do que poderemos suportar. Deus não permitirá que soframos tentações insuportáveis, é o que a palavra dele garante. Naquele tempo também, eram muito comuns os banquetes e festas contendo carnes sacrificadas a ídolos. Paulo então vai alertar aqueles cristãos sobre a participação neste tipo de festas e banquetes. E a orientação vem no verso 14, dizendo: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo não recomenda estudar a idolatria, conhecer a idolatria ou experimentá-la de algum modo. Pelo contrário, ele diz: fugir da idolatria. A orientação é clara. Esses banquetes eram uma tentação para os cristãos de Corinto. E a recomendação de Paulo é fugir, não flertar, não aproximar, não transigir com aquilo que pode se tornar um motivo de tropeço e queda. A questão é tão séria que Paulo, nos versos 19 a 21, vai dizer que aqueles que sacrificam a ídolos estão, na verdade, sacrificando a demônios. Veja o que ele diz no verso 19: Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode haver associação entre a luz e as trevas, entre o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Que nós sejamos cuidadosos em nossa caminhada, de maneira que não nos associemos a práticas que nada têm a ver com o nosso Deus. Nós somos livres, mas nem tudo nos convém. Podemos fazer escolhas, mas nem tudo agrada a Deus e edifica. Verso 23, ele vai dizer: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse alerta não deve fazer de nós pessoas que se afastem completamente do mundo e dos desafios da vida. Devemos, irmãos, analisar todas as coisas para verificarmos o que convém, o que é lícito e o que edifica. Se soubermos que determinada coisa ou situação tem ligação com cultos ou ofertas a ídolos, devemos nos afastar delas. Mas caso não saibamos, façamos tudo dando graças a Deus. Deus é aquele que santifica todas as coisas. Portanto, recebamos tudo com ações de graças, mas naquilo em que a consciência nos acusa, ou que sabemos que não edificará, ou que não glorificará a Deus, sejamos firmes em recusar. No verso 31, ele enfatiza esse ponto dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E para terminar o capítulo, Paulo vai dizer nos versos 32 e 33 o seguinte: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos,
não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós temos uma responsabilidade para com nossos irmãos. Devemos tomar cuidado com a ofensa desnecessária. Não devemos usar nossos direitos legítimos de modo que sejamos causa de tropeço para os outros. Nesse sentido, Paulo declara com toda a honestidade que procura em tudo ser agradável a todos, não buscando o seu próprio interesse, mas o de muitos. Paulo era capaz de renunciar a benefícios e direitos pessoais a fim de ajudar aqueles que estão ao seu redor. Nós somos convidados hoje a fazer o mesmo. Devemos filtrar nossas ações e desejos na busca pelo bem do nosso próximo, daqueles que Deus colocar ao nosso redor, pois deste modo não seremos barreira para a propagação do Evangelho de Cristo. Que sejamos capazes de abrir mão do nosso próprio interesse para que a salvação alcance muitas pessoas ao nosso redor. Até amanhã, se Deus quiser.